Sejam bem-vindos ao módulo 2, Assessoramento Pedagógico. Unidade 3, Desenvolvimento do Plano de Ensino de Atividades Não Presenciais para Alunos com Necessidades Específicas. Sou Juliandre Coutinho, serei mediadora desta unidade, deste tópico dessa unidade, junto com a professora Larissa Sombra. Sou intérprete de Libras do Instituto Federal e estarei aqui trazendo algumas proposições sobre a educação inclusiva. Eu trago essa imagem para podermos fazer uma pequena reflexão sobre o que devemos fazer em relação aos alunos com necessidades educacionais específicas. Precisamos traçar essa equidade, que todos possam atingir as suas potencialidades através de procedimentos onde o professor possa traçar seus métodos, suas propostas pedagógicas, para que a gente possa alcançar essa sonhada equidade, onde os alunos com necessidades educacionais específicas, eles possam ter a tão sonhada inclusão, de fato. Mas, antes de a gente trazer o tópico central, nosso tópico da unidade, eu queria trazer uma reflexão sobre o que tem dentro da nossa organização didática em relação aos alunos com necessidades educacionais específicas. No capítulo 3, em relação ao planejamento, ele traz a seguinte situação, no artigo 21. Os planos de ensino deverão considerar as necessidades educacionais específicas dos estudantes, de modo a desenvolver estratégias metodológicas educativas, visando a superação das dificuldades de aprendizagem. Capítulo 6, da avaliação. O inciso 3. A avaliação dos estudantes com deficiências, transtorno global do desenvolvimento e superdotação e altas habilidades devem ser adaptadas às suas necessidades educacionais específicas. Capítulo 7. Das adaptações curriculares. Parágrafo único. Os procedimentos didáticos e atividades de ensino e aprendizagem para os estudantes com necessidades educacionais específicas, incluindo os estudantes público-alvo da educação especial, estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, deverão contemplar alteração e seleção de métodos, atividades complementares, recursos de apoio, alteração dos níveis de complexidade da tarefa, seleção e adaptação do material, tempos flexíveis no que se refere à duração e ao período das atividades propostas. No capítulo 1 dos direitos do estudante, no artigo 273, constitui direitos do estudante. Receber o assessoramento e apoio especializado quando apresentar necessidades educacionais específicas. 3. Ter garantida uma proposta pedagógica capaz de prever e prover flexibilização de conteúdos, metodologias de ensino, recursos didáticos diferenciados, adequados ao desenvolvimento dos estudantes com necessidades educacionais específicas. Bom, nós já temos toda uma base do qual é necessário que haja a adaptação curricular para os alunos com necessidades educacionais específicas e que essa adaptação de conteúdo ele possa ter a certa equidade que nós buscamos. Podemos estar citando a situação das necessidades que o aluno com deficiência, ele precisa. Ele precisa para quê? Para poder ter o subsídio da sua aprendizagem. E também visa de que estratégias que o professor poderá utilizar para poder ter essa tão proposta sonhada e efetiva educação na perspectiva inclusiva. Vou trazer algumas propostas de estratégias. A primeira abordagem que irei falar é sobre o aluno surdo. O aluno surdo ele tem as suas particularidades, da qual nós vemos que, muitas das vezes, a educação para a pessoa surda ela foi negligenciada. Então, dentro da perspectiva do Instituto Federal, quando tem um aluno surdo, tem que ter um intérprete de Libras. Tem aí as duas imagens, uma imagem do intérprete Gabriel, pelo Instituto Federal, e outra eu peguei uma intérprete de um filme, interpretando A Hora da Estrela, um filme brasileiro. Então, o intérprete, ele traz essa ponte do aluno surdo com o professor e a comunidade acadêmica. Mas a gente traz essa perspectiva que o intérprete, ele não é o professor do surdo. O professor do surdo
é o professor da disciplina curricular. Então, nós temos essa perspectiva que o intérprete, ele está ali só para mediar. Mas é necessário que o professor ele possa ter essa comunicação com seu aluno. Traga materiais visuais e tente se comunicar por gesto, mímica, faça uma dramatização, a pantomínea, porque é muito importante esse contato do professor com o aluno surdo, que ele possa ter esse laço, saber pelo menos um bom dia, uma boa tarde, olá. Então, faça isso com seu aluno surdo, aprenda a se comunicar para poder ele também se sentir acolhido dentro da sua disciplina. Então, nós estamos trabalhando na parte do quê? De uma pandemia. Então, todas as atividades, elas têm que ser adaptadas nesse tempo. Então, a maioria das atividades remotas, uns estão utilizando o AVA, outros utilizam o WhatsApp, utilizam o Classroom. Então, as atividades e os materiais, eles devem estar adaptados. Exemplo, vai utilizar um vídeo dentro da sua aula, procure um vídeo com interpretação ou legenda, no mínimo, mas a legenda ela não garante o entendimento do aluno surdo. Então, ou você vai solicitar para o intérprete fazer essa mediação. Também é muito importante que essa troca do intérprete e professor seja muito singular, que o intérprete ele tenha um material bem antecipado do professor, porque tem nomes, termos, dos quais tem que pesquisar os sinais para poder trazer para o surdo. E muitas das vezes o surdo nem sabe qual é o sinal daquela palavra. E em relação à parte de avaliação, o aluno surdo, ele é amparado pelo decreto 5626, onde avalia aluno pela mensagem e pelo conteúdo, não pela escrita. Então, muitas das vezes, o aluno surdo, quando ele escreve, ele não tem toda uma conexão clara, as concordâncias, pelo fato de a L1 dele é Libras, a língua principal dele é a Libras, não a língua portuguesa. Ele tem que escrever, ele tem que ser entendido, mas muitas das vezes, a maioria dos surdos, eles não conseguem fazer essas conexões textuais, essas coerências. Então, é garantido pelo decreto. No artigo 14, as instituições federais de ensino devem garantir obrigatoriamente às pessoas surdas o acesso à comunicação, à informação e à educação dos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até a superior. Então, uma das abordagens, aí tem o inciso 6, adotar mecanismo de avaliação coerentes com o aprendizado de segunda língua, na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade linguística manifesta no aspecto formal da língua portuguesa. Então, você tem que ter essa perspectiva em relação da escrita do surdo. Então, é muito bom consultar, vou fazer uma redação para minha turma, eu quero fazer um resumo crítico de alguma coisa, de alguma obra, tem um aluno surdo, solicita do professor de Libras que ele possa te ajudar na parte dessa correção, porque penalizar esse aluno não é o adequado. Você também pode fazer a seguinte forma, fazer que esse aluno ele possa dar a sua resposta através de um vídeo. Ele vai sinalizar, vai falar para você em sinais, em Libras, e o professor de Libras ou intérprete dá a voz do aluno, utilizar os mecanismos que o aluno tem. Eu trago esse aplicativo, o HankTalk, ele é muito legal da seguinte forma, você pode estar baixando no seu celular, você escreve o que você quer falar, e o bonequinho ele vai o quê? Ele vai traduzir para você em Libras. Então, você pode até se comunicar com o seu aluno, aprender algumas frases, e isso vai o quê? Te dando já uma consciência da cultura. Você vai aprendendo mais sobre a Libras. Exemplo, são duas atividades onde o aluno surdo, o aluno Márcio, ele é aluno da educação física, ele
o professor ele solicitou que os alunos utilizassem o TikTok ou uma ferramenta social para eles gravarem vídeos e responderem algumas questões sobre a disciplina. O primeiro vídeo, ele está falando na sua língua, colocou as imagens só para fazer referência e ele vai sinalizando sobre as imagens. No segundo vídeo, ele teve toda a preocupação de colocar o quê? Ele legendou o próprio vídeo. Então, a gente vê que os alunos, eles utilizam as ferramentas digitais que temos hoje com mais facilidades do que nós. O outro tópico que eu vou falar sobre baixa visão e cegueira. Então, como nós estamos trabalhando em relação a atividades remotas, a maioria das abordagens, das estratégias, é para trabalhar nessa parte da perspectiva inclusiva no tempo de pandemia. Os textos ampliados. Muitos dos nossos estudantes, eles não estão tendo acesso a recursos digitais, internet. Então, o que acontece? Alguns estão recebendo materiais impressos em casa. Se você tem um aluno que tem baixa visão, os textos têm que ser ampliados para poder esse aluno ele ter a melhor visão dos seus textos. Para textos digitais, não utilizem fotos, nem escaneie uma Xerox. Se for escanear, vai ter que se atentar, colocar na forma de ORC, que é Optical Character Recognition. O que significa? Essa função, ela coloca as palavras em textos e a pessoa que vai utilizar o computador, ela vai poder o quê? Buscar a palavra. Mas o principal dos arquivos está em ORC, porque as pessoas cegas, elas utilizam softwares dos quais faz o reconhecimento de palavras. Se eu colocar uma foto de um texto, como o software ele vai fazer o reconhecimento de palavras? Então, tudo tem que estar em textos onde a gente possa estar o quê? Pesquisando. Aí você não sabe se seu texto está buscando ou não, dá um Ctrl F lá no seu PDF, aí você vai verificar se ele está buscando as palavras. Então, a função, quando você for escanear, ela tem que estar em ORC, tá bom? Lupas, réguas de leitoras, caderno de pauta ampliada, engrossador de lápis e canetas, tudo isso, quando é identificado que o aluno necessita, o NAPNE, ele faz esse fornecimento desses materiais. Autodescrição, imagens, locais e pessoas. A pessoa cega, ela precisa, ou até mesmo a pessoa com baixa visão, se você vai colocar lá no seu slide uma imagem, você tem que fazer a autodescrição dessa imagem. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher mediana, de cabelos pretos médios, de olhos escuros, de uma cor clara, acima do peso. Então, você vai fazer o quê? A descrição sua para a pessoa cega ela saber quem é você. Então, nas suas aulas, você, principalmente agora nesse momento remoto, a gente tem que colocar a imagem e descrever a imagem. Ah, é um músculo tal. Vou ter que descrever o músculo, como é que ele é, as características deles. Adaptação de slides via contrastes. Muitas das vezes, as pessoas com baixa visão, ela tem a percepção visual dela melhora com alguns contrastes. Se eu colocar um preto no branco, ela diz que ela vê melhor. Mas, a maioria das vezes, quando se faz um teste de acuicidade, um azul e um amarelo, o slide para a pessoa com baixa visão, ela fica mais acessível, porque cansa menos a vista dela e ela vê melhor. Então, também tem que ter essa atenção nessa situação também. Nós vamos estar disponibilizando também um template dentro da sala dessa forma, tá? Braille, sistema de escrita tátil. Então, para os alunos cegos,
ele tem o Braille, e o Braille como que ele pode fazer? Através da máquina, nós temos essa máquina aqui, a Pericles, tem essa Teflon, essa máquina que ela imprime em alto relevo. Esse aqui é uma reglete e punção, onde o aluno ele faz os pontos para fazer o código Braille. E como eu falei para vocês em relação ao ORC, por quê? A maioria das pessoas cegas, elas utilizam o DOSVox. DOSVox é um sistema destinado a auxiliar a pessoa com deficiência visual a fazer o uso do computador por meio de um aparelho sintetizador de voz. Então, ele vai ler tudo. Todos os arquivos ele vai ler. O cego, ele acessa a internet, tudo com o quê? Com algum software de facilidade de voz. E também tem o Windows Acessível. Eu vou colocar aqui para vocês também. No próprio Windows tem Central de Facilidade de Acesso. Sempre examinar esta seção. Aqui você vai estar Iniciar a lupa. habilitando todos os recursos de acessibilidade para o seu computador. Iniciar o narrador. Iniciar o teclado virtual. Configurar o alto contraste. Dentro do Windows Acessível, você consegue configurar e tudo que você pesquisar, tudo que você vai fazer, ele vai ficar com audiodescrição. Então, é interessante dar uma pesquisada como utilizar o Windows Acessível ou o próprio DOSVox, mas o DOSVox, a linguagem dele não é tão visual. Eu coloquei a deficiência intelectual junto com o transtorno do aspecto autista num tópico só, não é dizer que essas duas situações são a mesma, não é. Cada deficiência tem as suas particularidades. Mas, se a gente for falar de abordagem de estratégias, muitas elas se sobrepõem. Então, você pode estar utilizando essas situações dentro do seu plano de ensino como estratégia de atividades, uso de mapas mentais, diário de bordo, fluxogramas, estruturas lógicas, você fazer atividades de rotina diária dentro do diário de bordo, por exemplo, para que esse público, esse aluno, ele possa fazer e manter uma rotina de atividades. A linguagem tem que ser mais objetiva. Eu já vi um relato de uma professora falando de um aluno autista, ele não escrevia. Ele ia para a aula e não escrevia, não queria escrever, fez uma prova, ele não escreveu nada. Então a professora chamou ele e falou assim: fulano, por que você não escreveu? Não, porque eu não gosto de escrever. E aí ficava aqui naquela constância, ele saía e voltava da sala, andando na sala, ia lá fora, voltava. Então ela pensava que ele não estava entendendo, ele não estava aprendendo. Ela chamou para fazer uma prova oral. E o aluno, ele falou tudo o que ela disse na sala de aula. A avaliação oral dele foi bem mais rica do que muitos alunos ditos normais fizeram a escrita. Então, propor atividades baseadas no interesse do aluno. Se o aluno ele é comunicativo, tentar fazer uma atividade oral, um seminário. Fazer seminário em tempo de pandemia está sendo bem interessante, né? Cada um vai apresentando, vai abrindo o vídeo, outro não. Está sendo bem rico essa situação que nós estamos vivendo. Atividades oralizadas, se for o caso do aluno, o exemplo que eu dei. Atividades impressas. Atividades impressas, elas têm que ser em formato simples. O papel fosco, a fonte alta, em caixa alta, ou seja, tudo maiúsculo. O tamanho da fonte também maior, coloca o tamanho 16. E é bom que tenha uma imagem, para que essa pessoa possa associar o tipo de atividade. Trabalhar juntamente com o aluno, a autocorreção das suas atividades. Lembrando que o aluno com deficiência, ele tem direito ao contraturno. Então, essa situação de agendar com o aluno para verificar suas atividades é um direito dele também. Então, aí você já poderia estar reforçando essas situações. Jogos educativos, alguns jogos virtuais, vocês podem estar colocando. Dramatizações com música, teatro, leituras, isso tudo pode estar incluindo
como estratégia. Eu coloquei esses 2 sites de referência, o proincluir.org, onde ele vai mostrar várias deficiências e de que forma ele vai dando algumas literaturas. E o diversa.org.br, ele é um site riquíssimo e bem atual. Ele traz perspectivas atuais em tempos de pandemia para as pessoas com deficiência. Então, eu indico esses 2 sites que são bem atuais. Então, professor, como posso desenvolver o plano de ensino de atividades não presenciais para alunos com necessidades específicas no SUAP? O que vocês irão fazer? Vocês vão fazer o que a Larissa fez no tópico anterior, vou pegar até o plano dela, e vocês vão colocar em relação ao quê? Que necessidade o meu aluno precisa? Você vai colocar a situação das suas estratégias didáticas. Mas, se o meu aluno precisa de um recurso, você vai colocar aqui. Exemplo, o aluno ele não tem notebook. O que eu posso fazer? Vou informar a coordenação vai informar os NAPNs, e os NAPNs vão verificar de que maneira vão poder fazer a cautela desse material. Porque muitas das vezes o aluno não tem o recurso e a gente vai ter que fazer de alguma forma esse recurso ficar disponível para o aluno, essa ferramenta. Outra situação, recurso. Eu preciso que o intérprete ele esteja nas minhas aulas. Então, eu vou colocar como um recurso. Procedimento, as estratégias. Vou utilizar o quê? Um vídeo com interpretação. Vou utilizar um slide com autodescrição. Isso tudo você vai ter que informar dentro do procedimento metodológico. Então, dentro das suas estratégias. E vocês vão colocar no final do seu plano de ensino, vocês vão colocar a descrição. Se tem um aluno, então você vai colocar aqui também, vai descrever as estratégias didáticas e vai incluir também o aluno com necessidades educacionais específicas. Então, para tornar esse plano de ensino numa perspectiva inclusiva. O Instituto Federal ele está trabalhando na aplicação do PEI, do Plano de Ensino Individualizado. Não está desenvolvido porque ele está sendo discutido entre os NAPNs e os CAMP. Então, a parte da perspectiva inclusiva vai ter que ser incluso dentro do seu plano de ensino de atividades não presenciais. Então, Benjamin Franklin, diga-me e eu esquecerei. Ensina-me e eu poderei lembrar. Envolve-me e aprenderei. Eu agradeço a atenção de vocês e que minha pequena apresentação possa contribuir no nosso curso. Muito obrigado pela atenção e até mais.